Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 11, capítulo 21. E ponto de vista de Tavi, termino de cortar o que sobrou do gesso enquanto penso no meu último teste. Flashback. Em algum momento Saitama e Genos começaram a sair juntos no Fantasia. Na verdade, estou um pouco preocupado porque parece que estou perdendo aquele segmento específico de memória de quando eles começaram a fazer isso. Só um dia, bom. Eles eram um rosto comum no restaurante. Mas independentemente disso, Saitama era uma presença levemente divertida e Genos era Genos. Em algum momento, durante um debate um tanto quanto bêbado, abordamos o tópico da força real. A força de Genos foi fácil de calcular lendo suas especificações operacionais, enquanto a minha foi um pouco mais difícil de calcular, mas ainda assim fácil de rastrear. O problema era Saitama. Sua força e velocidade eram, pelo menos até então, incalculáveis para qualquer unidade de medida padrão. Então partimos em uma jornada para atribuir um número à força de Saitama. Amarrar uma placa de impacto reforçada em mim e usar o Fortif pareceu uma ótima maneira de fornecer um alvo indestrutível e calcular a medição em si. Apesar de toda a minha capacidade intelectual, só momentos antes de ele me dar o soco é que pensei que seria uma má ideia. Fim do flashback. O lado positivo é que minha resistência física aumentou significativamente depois daquele golpe, mesmo que tenha resultado em um engessamento temporário. Depois de uma boa noite de sono, me recuperei como se nada tivesse acontecido. Estremecendo um pouco ao lembrar da dor, criei um pequeno lembrete mental para nunca mais fazer aquilo. Mudando de assunto, minha armadura para ver finalmente estava completa, pelo menos a ponto de ela poder sair e fazer o trabalho de heroína. Designação de alvo, voo, poder de fogo, durabilidade. Eu me esforcei ao máximo para usar esta armadura. Enquanto V estava aprimorado, não chegava nem perto do nível que eu tinha quando usava minha tecnomancia. Sua armadura era definitivamente mais discreta do que algumas das que desenvolvi, com placas de blindagem elegantes revestindo seu corpo e uma viseira protegendo seu rosto ao pilotar a armadura. Um conjunto de asas de energia sentinela com lâminas completava o conjunto. Ela estava praticando movimentos no modo pairar no traje, e sua velocidade de evasão aumentava à medida que ela desviava de cada projétil de treino disparado contra ela. Estendendo o braço, o metal se moveu e assumiu uma configuração alimentada por correia, com o cano se estendendo para fora. V começou a disparar tiros em um alvo em movimento, e os tiros de alta velocidade não diminuíram até que ela ficou sem munição. Ela avançou rapidamente, o braço voltou ao normal e desferiu golpes no alvo, usando braços, pernas e asas para causar dano ao alvo. Ela terminou com os 2 pés atingindo o peito do boneco, e a explosão de seus propulsores lançou e cravou o boneco na parede. Ela finalmente me notou quando parou para recuperar o fôlego. Como está a nova armadura, V? Pergunto, sendo envolvido num abraço em resposta. É fantástico, Tavi. É muito mais do que qualquer coisa que eu imaginava ter. A interface também é perfeita. Ela disse animadamente, me girando em resposta. Isso marcou uma mudança significativa no estilo de combate de V. Embora ela tenha se especializado em combate à distância, era um combate à distância pelos parâmetros de Night City. Foi uma consideração importante ao equilibrar o campo de batalha entre V e os monstros que ela encontraria no universo de um soco só. Adicionar velocidade e manobrabilidade foi essencial para manter a distância necessária para que ela pudesse realizar alguns dos ataques mais poderosos que criou. Mal posso esperar para ver o que ela será capaz de realizar com essa mudança drástica no hardware. Um alerta soa em meus computadores, significando que outra remessa de metal foi trazida de volta do suposto asteroide. No geral, eu sabia que o asteroide poderia ser algo ruim, mas não percebi o quão ruim era até começar a estudar sua trajetória, a astrologia deste mundo e confirmar o que fez com que ele desviasse do curso e caísse na Terra. Olhando para o mapa estelar deste planeta, percebi que ele tinha constelações praticamente idênticas ao meu mundo original, com uma exceção gritante. Depois de verificar os relatórios astrológicos e confirmar várias vezes, acessei a transmissão ao vivo da constelação de Perseu. O algol da estrela demoníaca estava faltando no padrão. Comecei a desconfiar quando carregamentos de liga de estrela anã estavam sendo trazidos de volta pelas equipes de mineração. Pelo que eu sabia, esse tipo de material podia ser extraído das próprias estrelas, embora eu estivesse em êxtase por trabalhar com os novos materiais. O que estava sendo trazido me deixou desconfiado. Assim a pesquisa começou. Definitivamente estavam faltando partes e pedaços de dados devido à falta de capacidades de detecção no espaço profundo, mas trajetórias, material e o fato de que uma estrela binária estava faltando diretamente na trajetória estimada. Bem, eu poderia juntar as partes. Minha hipótese no momento era que alguém pegou aquela estrela e reuniu material extra ao redor dela, extinguindo-a, e usou o restante da energia liberada como combustível para lançar a estrela em direção à Terra. Pelos meus cálculos, ele teria passado sem causar danos, mas algo fez com que ele se desviasse em direção à Terra enquanto voava. A quantidade de energia necessária para realizar qualquer uma dessas ações era simplesmente astronômica. Forçar uma estrela a morrer para poder lançá-la contra um planeta e testar suas defesas, e depois alterar seu curso perto do destino? Senti um arrepio na espinha com as implicações. Presumir que Boros e sua tripulação eram os responsáveis, e que Saitama matou a maioria deles, era um indicador dos verdadeiros níveis de poder do universo. Se eu informasse a associação de heróis sobre esse acontecimento, eles provavelmente iriam pirar. Eu já estava começando a ter problemas com Bofoi. Seus satélites tinham descoberto minhas operações de mineração. Ele chegou a mencionar o assunto em uma reunião de heróis. Flashback. QG do herói? Eu tinha acabado de ser apresentado como um novo herói para outra classe S antes de começarmos a analisar o status de várias cidades.
Basicamente, eu dava instruções sobre onde concentrar as atividades dos heróis, bem como lidar com o aumento da atividade dos monstros. A maioria dos alunos da classe S que apareceram parecia não estar prestando muita atenção à apresentação, mas eu sabia que não. Essas pessoas eram da classe S por um motivo. Elas não negligenciariam informações potencialmente úteis. Quando a reunião estava chegando ao fim, o robô de Bofoi falou: "Antes de terminarmos por hoje, tem um último ponto de ordem que gostaria de abordar." Ele começou apresentando imagens e mapas estelares. Reconheço algumas das imagens como sendo de transportadores Thunderhawk, enquanto outras marcavam uma estrutura em órbita. A última era sobre o asteroide. Recentemente notei uma nova presença operando em nossa galáxia, coletando um meteoro, construindo satélites e várias outras presenças nunca antes vistas. Quer explicar sem nome? Bofoi apontou sua ótica me encarando. Eu ainda não tinha recebido um nome de herói, e ele parecia querer encontrar maneiras de me irritar. Para você? Não exatamente. Fiquei meio entediado algumas semanas atrás, então montei uma força espacial operacional básica, respondi preguiçosamente, ouvindo uma risada à minha direita. Tenho quase certeza de que veio do metal bate, mas não pude confirmar enquanto Bofoi continuava. Então me explique o que você está fazendo no espaço. Como você chegou lá em cima? Ele repetiu, sem dar margem a interpretações equivocadas. Ah, então esse é o verdadeiro motivo. Você está chateado por eu ter te vencido lá em cima. Bem, nem vou te contar. Inovação e tudo mais. Sou muito fã disso, na verdade. Mas vou te dar uma dica. Motor de combustão é o caminho errado para viagens espaciais baratas e eficientes. Mentira. Eu percebi que ele estava começando a ficar frustrado. Você está disposto a colocar a segurança da Terra em risco só para guardar seu segredinho? Ele começou a reclamar antes que eu o interrompesse. Não faz sentido contar a associação, já que os únicos recursos que eles têm no espaço são estritamente para comunicação e monitoramento. As únicas pessoas que ganhariam alguma coisa seriam aquelas com interesses pessoais. Respondo sem graça. Senhor Barney, se a associação quisesse implantar mais satélites ou infraestrutura em órbita, o senhor estaria disposto a oferecer seus serviços de transporte? Um dos membros do conselho presentes na reunião interrompeu, ignorando os protestos de Bofoi. Acho que eu poderia elaborar algum tipo de contrato para esse efeito, especulei alegremente, recebendo um aceno de agradecimento do membro do conselho. Então chega. Isso encerra a reunião de hoje. Obrigado a todos pela presença, concluiu um membro do conselho. Fim do flashback. Desde então, Bofoi vem tentando me espionar sem parar. Tentar é a palavra-chave aqui. Suas tentativas provaram ser uma grande fonte de entretenimento, pois eu simplesmente desligava sua rede ou fazia com que ela parasse de funcionar inesperadamente. Por fim, cansei dele e escrevi um programa para fazer isso por mim, voltando minha atenção para outros projetos. Ao abrir meu mapa do mundo, pude ver minha rede de alertas lentamente ficando online. Embora a Associação de Heróis já tivesse uma rede estabelecida, ela nunca seria capaz de se igualar a algumas das IAs que consigo implementar. Entra em cena Oracle. A inteligência artificial foi criada especificamente para detectar e responder a ameaças que a polícia não conseguia lidar, emitindo um alerta aos heróis. Todos heróis. Heróis abaixo da classe S eram frequentemente deixados de fora e esquecidos quando ameaças de nível dragão e Deus eram enfrentadas. A Oracle desenvolveria a estrutura apropriada para que os heróis pudessem responder e se coordenar em qualquer situação, desde busca e resgate a desastres naturais e monstros de todos os níveis de ameaça. O conhecimento era metade da batalha, então disponibilizar esses dados para todos os heróis os deixaria mais preparados. Fiquei surpreso quando um ponto vermelho apareceu no mapa, emitindo um alerta para o sistema incipiente. Aviso: ameaça de nível demoníaco identificada. Solicitando resposta do herói. Eu não havia habilitado a comunicação da Oracle com a rede de heróis, então ela ainda não estava enviando alarmes para todos. Abro meu telefone, disco o número de V e recebo uma resposta: Oi, Tavi. E aí? Pronto para um trabalho heróico, V? Pergunto, tirando minha armadura do inventário. Ponto de vista do Moomin Rider. Fazendo uma careta, levanto-me mais uma vez enquanto os prédios queimam ao meu redor e pego a pessoa que eu estava carregando. Não importa a situação, sempre respondo aos alertas de heróis quando estou em patrulha. Mesmo que eu não consiga lutar contra os inimigos mais desafiadores, a ajuda sempre foi necessária para proteger os civis. Outra rajada de fogo explode no alto enquanto esse novo monstro lança Stinger contra um prédio. É tolice pensar que você pode enfrentar a Imperatriz das Chamas com uma simples lança de bambu. Ela resmungou, voando acima de sua cabeça. Seu corpo era feito de fogo derretido, coberto por uma armadura de pedra. Chamas queimavam ao redor dela, protegendo-a da maioria dos ataques. Minha mente rapidamente voltou ao meu ataque inicial para distraí-la de matar o Jet Nice Guy. Embora eu tenha conseguido salvar a vida dele, minha moto foi incinerada pela Imperatriz das Chamas. Rangendo os dentes em esforço, levanto a pessoa inconsciente sobre outra parede de escombros enquanto tento escapar da área danificada. Uma parede de fogo se manifestou na minha frente, bloqueando meu caminho para a liberdade. Tentando escapar? Não se preocupe, eu não me esqueci de você, ela provocou, com fogo lambendo suas mãos. Tentando proteger o homem inconsciente que eu carregava, preparei-me para as chamas quando uma voz ecoou por cima dos gritos. Prendam a âncora. E uma onda de energia azul cobriu todos à vista. O fogo explodiu em mim e, embora eu pudesse sentir o calor, o fogo simplesmente cresceu ao meu redor e ao homem que eu estava protegendo. Que diabos? O monstro gritou antes de levar um chute na nuca. Por um anjo de metal. Dando continuidade ao ataque inicial, ela me agarrou e ao homem que eu carregava, nos erguendo sobre as chamas e para longe do monstro. Ouvi um grito de raiva atrás de nós e a mulher disse: não se preocupem com ela. Ela tem problemas maiores para resolver. A chuva começou a cair do céu, apagando o fogo enquanto ela nos colocava fora da zona do desastre.
Boa sorte daqui, Mumen. Vou dar uma olhada rápida nos sobreviventes antes de ajudar a acabar com a vadia, informou ela, antes de se lançar para o céu com o rugido dos motores. Parada ali por um momento em choque, rapidamente me afasto da surpresa e carrego o homem para uma ambulância próxima antes de mergulhar de volta na zona de perigo. Não sei quem acabou de chegar, mas eram obviamente aliados, então tudo que eu podia fazer era continuar salvando o máximo de vidas possível. Ponto de vista da Imperatriz da Chama. Fiquei furioso com minha presa perdida enquanto tentava incinerar os heróis abatidos em chamas gloriosas. Toda vez que eu tentava, aquela maldita energia azul os protegia. O pior era que a chuva estava desfazendo todo o meu trabalho árduo de engolir a cidade em chamas. Isso não vai funcionar, sabia? Grita uma voz em meio às chamas. Consigo ver o contorno de uma figura através das chamas, antes que elas se apaguem, revelando uma figura blindada olhando através de sua viseira. No momento em que entrei no campo de batalha, todos caíram sob minha proteção. A única maneira de chegar até eles é passando por mim. Ele rosnou, um escudo aparecendo em seu braço e um machado em sua mão. Passar por você? Olha, querida, embora seja adorável pensar que isso vai me deter, isso não vai salvar seus amigos aqui. Zombei, tentando mais uma vez envolver o herói em chamas. Estranhamente, alguns dos heróis começaram a se mexer enquanto minhas chamas os envolviam, suas queimaduras e feridas de antes cicatrizando lentamente. Voltando a focar na figura blindada, analiso-a mais uma vez, percebendo a origem do fenômeno. Uma sensação de frio me envolveu pela primeira vez enquanto eu observava a água girar ao redor dele como um redemoinho. Ótimo! Eu ficaria decepcionado se você fosse tão fácil de assustar. A voz do homem mudou quando senti um arrepio de medo na espinha. Ele se lançou para frente em uma explosão de poder enquanto eu me preparava para lutar pela minha vida. De ponto de vista de Tavi, benefício ativado. E defensor, concede 25% da sua estatística de resistência atual aos aliados. Os heróis caídos ao nosso redor acabaram de receber um grande reforço em suas capacidades de cura. Lançando o reparo em Jet Nice Guy para remontar sua cibernética, eu chamo o herói Grog. Certo, rapazes e moças, mãos à obra. Comecem a busca e resgate, ou me ajudem a enterrar essa vadia. Eu rugi, enquanto a água ao meu redor se transformava em lanças que disparavam rapidamente contra a Imperatriz das Chamas. O monstro escapou de algumas lanças enquanto era dilacerado por outras. Rapidamente, ela começou a arder mais intensamente enquanto regenerava rapidamente os pedaços arrancados. Duas hastes de atordoamento foram repentinamente cravadas em suas costas, interrompendo a regeneração enquanto seu sistema nervoso tentava se recompor. A Imperatriz das Chamas dançou para longe, revelando um Genji relâmpago levemente machucado, reconectando rapidamente sua bateria enquanto abria espaço. Graças a Deus finalmente temos reforços. Tem mais alguém com você? Questionou ele, aumentando sua potência ao máximo. Ecos de tiros vêm de cima enquanto V dispara suas armas contra o monstro, recebendo um rugido de raiva em troca. Acho que isso responde. Você consegue mantê-la presa, grandão? Perguntou Lightning Genji, recolocando a bateria. Pelo tempo que for necessário. Respondo, transformando o Stormreaver em sua forma de lança. Pulando a distância entre mim e a Imperatriz das Chamas, cobri a lança com uma camada de água. Girando a água, enfiei a ponta em seu peito, destruindo-o. Essa perseguição continuou por alguns minutos enquanto eu destruía parte dela, e ela se regenerava. Alguns outros heróis voltaram à luta antes que o monstro gritasse. Chega, já estou brincando com você há tempo demais. Suas chamas explodiram para fora e para cima. Seu corpo se fundiu em uma rocha colossal em magma. Acabou a brincadeira, crianças. Hora de mostrar um pouco do meu verdadeiro poder. Ela zombou, erguendo os braços, e uma bola de pedra em chamas se formou acima de vocês. Benefício ativado. Atlan. Quando ela foi lançar a bola destrutiva, eu a peguei com as mãos gigantes de metal do meu Atlan. Segurei a esfera por um momento antes de erguê-la e lançá-la para o céu, bem longe do caminho para não causar qualquer dano. Você só pode estar brincando. Ela começou antes que eu a interrompesse, afundando seu rosto. Agarrando-a às suas chamas lambendo minhas manoplas, começo a invocar água. Prisão de água afogada. Ela estava sendo completamente cercada por água, forçando seu corpo de magma a se transformar em rocha. Suas chamas se extinguiram quando ela foi forçada a se transformar em uma estátua feita de rocha. Depois de vários minutos assim, liberei o feitiço, deixando a água se dispersar lentamente enquanto a chuva parava. Levanto a estátua e a coloco em meu inventário para examiná-la mais tarde, enquanto examino a destruição ao meu redor. Eu podia ver ambulâncias passando a cerca de 5 quarteirões de distância, enquanto os bombeiros e os serviços de emergência médica tentavam remover as pessoas da área danificada, enquanto os incêndios estavam se apagando. V voa perto da cabeça do Atlan, acenando rapidamente para mim antes de seguir na direção do caldeirão que preparei. Desativando a vantagem Atlan, eu aciono o braço servo da minha arma médica e vou para a área de triagem. E salto no tempo. Um monstro de fogo que se autoproclama a Imperatriz das Chamas atacou a cidade Z hoje, causando uma grande perda em um raio de 5 quarteirões. Vários heróis, de classe C a classe A, tentaram derrotar o monstro com pouco ou nenhum sucesso, declarou o apresentador, trazendo uma nova imagem de V carregando Moomin Rider e sua carga. Novos heróis surgiram para lutar contra a ameaça. O herói da classe A, Anjo de Batalha, conseguiu salvar os heróis do perigo, enquanto seu compatriota, o mais novo herói da classe S, Atlas, enfrentava o inimigo. O herói sitiado se uniu à presença de Atlas e aproveitou a oportunidade para repelir o monstro, com as feridas cicatrizando rapidamente graças à sua estranha energia. Então, o monstro tentou retomar a vantagem, crescendo até atingir um tamanho titânico, mas Atlas não desistiu por um segundo, transformando-se em sua própria forma massiva. A luta terminou com Atlas sepultando o monstro dentro de seu próprio corpo e se livrando dos restos mortais. Desliguei a TV e voltei para a pequena festa na fantasia com o resto dos heróis.
Depois que a limpeza terminou, convidei-os para comer, algo que eles aceitaram prontamente, e nos sentamos e tomamos uma bebida juntos. Embora tenha sido fácil para mim, o que mais significou foram as implicações do gesto. Uma celebração da nossa vitória sobre o monstro. Qualquer pessoa abaixo da classe S tinha dificuldade em ser reconhecida por suas conquistas. Então arrastá-los para os holofotes como se essa fosse apenas uma pequena maneira de lutar contra a atual cultura de heróis. No momento não havia nenhum elemento de sistema de orientação para heróis de classe baixa, e era muito difícil subir na hierarquia. Olhando para trás, provavelmente prefiro o sistema MHA. Ele listava os 10 melhores heróis do mundo, instituições de ensino para heróis mais novos e um ambiente de jogo razoavelmente equilibrado no que diz respeito à expansão de habilidades. Mas era com isso que eu tinha que trabalhar, então vou seguir em frente. Alguns heróis ficaram um pouco nervosos no início, por conviverem lado a lado com um herói classe S como eu, mas felizmente superaram isso rapidamente. Seria tão raro que eles não soubessem como conversar com um classe S? Bem, eu tinha uma solução rápida para eles. Álcool. Grandes quantidades disso. Várias cervejas depois, todo mundo estava rindo e brincando comigo, como qualquer outra pessoa. Eram contadas histórias de várias batalhas, piadas e situações engraçadas contadas aos participantes, e isso continuou até tarde da noite. E salto no tempo. Reclinado na minha cadeira de praia, tomo um gole da minha coca. Hoje decidi conversar um pouco com o Bob. Ele estava realmente pronto para um relaxamento completo naquele momento. Um chapéu de sol na cabeça, alguns óculos escuros, uma grande camisa havaiana, um pequeno aparelho de som e um cooler cheio de bebidas e óleo mineral, com um guarda-chuva enorme para completar o conjunto. Ele estava relaxando aqui feliz, sem nenhuma preocupação no mundo, e honestamente fiquei com um pouco de inveja. Eu não fazia ideia de que havia uma praia tão perto, então quando descobri que Bob era frequentador assíduo dali, decidi me juntar a ele. Olhando mais para a praia, pude ver Eleanor jogando vôlei com alguns colegas da escola. Embora este não seja exatamente um mundo normal, fico feliz que ela esteja se divertindo. Vê estava cochilando ao meu lado em sua cadeira, simplesmente aproveitando o sol. Pego meu livro mais uma vez e volto a ler, e salto no tempo. Depois de horas de pesquisa, afasto-me da minha mais nova criação. Bola genética, épico. Ao contrário de uma Pokébola padrão, uma bola genética é capaz de escanear, extrair e armazenar o DNA de monstros que você encontrar em suas jornadas. Atenção! Não captura monstros de verdade. Parecia uma Pokébola, exceto pela parte externa coberta de sequências genéticas e desenhos. Meu processo de pensamento inicial, embora bem-sucedido em capturar o monstro, foi considerado impraticável, pois a maioria dos monstros não estava em condições de ser domada devido a uma infinidade de fatores. Olho de relance para o demônio que eu havia aprisionado em um tubo, suspenso em um fluido de estase. Em um tubo separado, à sua direita, eu tinha um cultivo de células de monstro que havia extraído dele. Acontece que a maioria dos monstros é apenas uma entidade de algum tipo que entrou em contato com essas células. Às vezes, eles apenas criaram monstros individuais, enquanto outras vezes causam o desenvolvimento de espécies inteiras. Os humanos demônios foram apenas uma dessas raças que se desenvolveram por acaso. A Pokébola funcionou muito bem na captura desse grupo específico de idiotas. O problema é que eles são exatamente as mesmas pessoas de quando os capturei. Eles ainda vão tentar me matar se eu tentar usá-los em uma batalha Pokémon. Portanto, a clonagem sempre foi uma opção. Eu fiz a bola genética escanear o demônio antes de colocá-lo em um pequeno nicho em uma prateleira e etiquetá-lo. Este mundo tem muitos monstros, e seria muito legal se eu pudesse fazer o escaneamento genético de todos eles. Então eu estava construindo drones para esse efeito. Sempre que a Oráculo detectava uma perturbação ou relatava um ataque de monstro, um drone era enviado para coletar uma amostra de sua composição genética. Uma vez obtido o DNA, ele era catalogado e arquivado, e os dados eram enviados para a GAEA na Fortaleza. Embora eu não quisesse me aprofundar totalmente na genética naquele momento, também não podia ignorar a grande oportunidade oferecida por este mundo. Meus pensamentos foram interrompidos pelo som familiar de zumbido e chiado quando a Tardice materializou atrás de mim em seu tamanho real. De tempos em tempos, ele desaparecia. Presumi que fosse porque estava explorando o tempo e o espaço circundantes. Começou com um formato cilíndrico padrão comum à maioria das Tardis. Depois decidiu se renovar, assumindo a forma daquela clássica cabine policial azul. Sinceramente, isso estava me deixando louco, porque sei que alguém assistiu Doctor Who com ele. Minha principal suspeita era Eleanor, mas eu não tinha provas. Só um pressentimento de que tínhamos um vínculo quando o assunto foi levantado. Ela deve ter percebido que eu suspeitava dela, porque ela desfez o link depois disso. Ainda assim, essa foi a única maneira de eu reconhecer uma Tardis à primeira vista. Provavelmente seria muito estranho se aparecesse como qualquer outra coisa. Como foi sua viagem? Encontrou algo interessante? Pergunto à máquina curiosa. Ele emite alguns bips e cliques em resposta. Bem, é claro que você vai ser comido. O clã dos lagartos do terror não é exatamente conhecido por seus modos, respondo, recebendo um assobio furioso em troca. Sim, concordo que eles deveriam ter alguma decência, mas o que se pode esperar deles? Eles literalmente acharam que seria uma boa ideia dormir por 300 milhões de anos e depois dominar o mundo, afirmo, consolando-os. A Tardis fez um barulho baixo de buzina antes que suas portas da frente se abrissem e várias dúzias de ovos gigantes rolassem para fora, me fazendo congelar.
Por favor, lembre-me de lhe ensinar sobre dicas contextuais e como elas podem ser relevantes para uma conversa, digo com a voz tensa. Ele respondeu com um bip questionador. Seria útil saber que eles estavam tentando te comer porque você roubou um monte de ovos deles. Eu disse massageando a testa e recebendo um sinal sonoro afirmativo em resposta. Acho que a máquina jovem pode estar puxando muito a mim. De qualquer forma, ele me trouxe um presente muito bonito. Então ficarei grato e aceitarei. Era mais fácil do que tentar descobrir como ele conseguiu tal feito sem braços. Bem, obrigada mesmo assim. Dirijo-me a Tardis, jogando os ovos no meu inventário para mais tarde. As portas permaneceram abertas e ele fez um barulho questionador. Olhando para o relógio, respondo. Bem, contanto que você ofereça, não vejo por que não. Ao entrar pela primeira vez na Tardis, dou uma olhada em seu interior. As paredes e o piso de metal se expandiam para fora, apresentando a grande sala circular, com o console de comando posicionado no centro da sala. As paredes continham uma variedade de objetos, desde uma estante de livros até uma estação de computador. Olhando para baixo, por cima de um dos corrimãos, pude ver outros caminhos e escadas que levavam ao interior da máquina. Todo o interior era iluminado por uma suave luz azul, que às vezes mudava de acordo com o humor da Tardis. Alguns bips soaram ao meu redor e senti uma nova pressão na minha mente. A Tardis tentando estabelecer uma ligação familiar. Você aceita? N. Precisava que eu estivesse lá dentro antes de você fazer a oferta, hein? Pergunto, ouvindo um bip de confirmação. Então, quem sou eu para fazer você esperar? Respondo, clicando em sim. Estabelecendo conexão telepática. Conectando. Conectado. Introduzindo a Tardis no sistema gamer. Carregando. Completo. Novo familiar adquirido. Tardis. Edição gamer. Idade 1 ano. Nível 1. HP 50.000.000. 50 milhões. Pensamentos, feliz, animado, curioso. Isso é muito estranho. Nunca tive um familiar especificado como introduzido no sistema do jogador antes. O que mudou? É uma entidade que se tornou parte de você. Teria surgido antes, mas você se esqueceu do outro. Qual outro? Meu inventário foi ativado e cuspiu um ovo escuro coberto de desenhos de relâmpagos. Ovo familiar. Canalize mana para dentro do ovo para chocar um familiar presenteado pelo aspecto da tempestade. Essa aí, seu idiota. Certo. Devo ativá-lo agora? Pode ser uma boa ideia. Canalizo mana para dentro do ovo, causando um estalo alto e um clarão de luz. Quando a luz se apagou, eu estava segurando o que parecia ser uma cobra minúscula. Não, esqueça, uma cobra minúscula com penas. Tempestade coato. Nível 1. Idade 15 segundos. Pensamentos, sonolento. Um familiar presenteado ao jogador Tavi Barney pelo aspecto da tempestade. Embora tenha sido abençoado pela tempestade, quem sabe como se desenvolverá no futuro. Coloquei delicadamente a cobra adormecida no meu ombro enquanto continuava explorando a Tardis. Os painéis de controle centrais me fascinavam. Havia tantos botões brilhantes para apertar, tantas alavancas para puxar. Sentindo a Tardis, apertei um botão e uma gaveta se abriu, revelando uma mão de metal. Mão sonica, épica. Uma boa ferramenta multifuncional dada de presente a Tavi Barney pela Tardis por aceitar sua oferta de viajar com ele. Então você é ela? Pergunto, sentindo uma sensação mais ou menos da Tardis. No momento, hein? Esqueci que você também é capaz de se regenerar. Comento, recebendo uma resposta afirmativa da nave. Integro a mão à minha cibernética e observo as portas se fechando. As máquinas ao redor começam a ganhar energia enquanto a Tardis decola. Uau! Para onde estamos indo? Pergunto, recebendo um bip travesso em resposta. As portas se abrem de repente e sou impelido a sair pela Tardis. Saindo, me encontro em pé na fortaleza. Como diabos você conseguiu fazer isso? Pergunto, ouvindo um zumbido presunçoso da máquina. Parece que a Tardis descobriu como usar o sistema de portais para saltar entre mundos que você já visitou. Ela pode ser uma jogadora poderosa. Uma ocorrência muito estranha considerando seu estilo de jogo. Espera, o que você quer dizer? Ela tem um sistema próprio? Na verdade, ela acabou de receber acesso à tela de habilidades familiares. É um pouco experimental da minha parte, mas como ela é seu primeiro familiar totalmente senciente, dei a ela acesso para ajudar a controlar e ajustar seu desenvolvimento. Bem, acho que isso tornará as coisas mais interessantes. Voltando por aquelas portas, seguimos de volta para minha oficina. E salto no tempo. Eu quase tinha me esquecido do pequeno coato no meu ombro. De repente, ele se fez notar mordendo o lóbulo da minha orelha. Porra! Eu grito, com o coato pendurado na minha orelha. É impressão em andamento. Por favor, não remova familiar. Que diabos, Iris? Por que isso é necessário? Nenhum dos outros familiares precisava fazer isso. Por que este? Ele é um bebê e precisa criar uma conexão com uma figura parental. Engula isso. Droga. Os dentinhos finos dele doem. Depois de alguns minutos, ele me soltou e começou a bisbilhotar. Ele estava com fome? Começo a me dirigir à cozinha para ver se temos algo para alimentar o bichinho. Depois de algumas tentativas e erros, ele pareceu desenvolver um gosto pela maioria das carnes que eu tinha por perto, principalmente o javali. Enquanto eu observava o familiar engolindo mais um pedaço de carne, consegui distinguir um par de asas dobradas firmemente contra suas costas. Vamos ter que inventar um nome para você, garotinho, comentei, retomando o nome familiar. Ele me observou com expectativa enquanto eu pensava nisso por um momento, ponderando algumas opções e descartando outras. Você é um coato da tempestade, mas seria bobagem te dar um nome baseado nisso, então isso provavelmente descarta nomes de deuses da tempestade como Thor ou Taranis.
Você definitivamente vai se tornar um ser poderoso quando atingir o tamanho máximo, então algo bem único seria legal. Penso, observando-se enrolar no meu pulso uma vez, relaxando em seu novo poleiro. Imagino que você não se contentaria com uma joia como Williams na Quespear, certo? Questiona o pequeno Coato, recebendo um chiado muito raivoso dele. Achei que não. Que tal ouro então? Como o Ouroboros? Curto e grosso e unicamente seu. Ofereço. O Coato inclinou a cabeça por um momento antes de concordar com o novo nome. Brinco um pouco com o recém-nomeado ouro antes de ele adormecer. Pego-o com delicadeza e o coloco no meu bolso da frente, antes de voltar para Tardis. Afinal, eu queria ver o espaço com meus próprios olhos. Fechando as portas atrás de mim, sigo as instruções da Tardis enquanto começo a acionar alavancas, girar botões e traçar um curso. O navio para e eu abro as portas e vejo tudo pela primeira vez. A própria Terra. Estacionamos em sua órbita e agora estávamos flutuando junto com a atração gravitacional da Terra. Subindo delicadamente no teto da Tardis, sentei-me para simplesmente apreciar a beleza ao meu redor. Desde que vi aquele primeiro vislumbre de espaço e tempo, eu queria ver tudo. Do começo ao fim, todo tempo e espaço estavam lá, esperando para serem explorados em múltiplos universos e dimensões. Tantas histórias para serem descobertas e vivenciadas. Ativando meu Byakugan com o único propósito de observar tudo de uma vez, minha insignificância foi impressa em mim, comparada à majestade do universo mais amplo. O que eu faria em seguida, só o tempo diria. Esse último pensamento me fez sorrir enquanto cruzava as pernas e entrava em estado meditativo. E salto no tempo. É ponto de vista do Bastião. Desde que Tavi veio me buscar e me ofereceu um novo mundo para explorar, fiquei animado. Só havia uma certa distância que se podia explorar dentro dos muros de Paradis, então poder explorar o mundo mais amplo foi um bônus bem-vindo. Depois de um rápido aviso sobre as entidades deste mundo, parti em meu caminho feliz. Uma coisa que percebi rapidamente quando comecei minha coleção de chapéus foi que não havia muita indústria para eles em Paradis. Havia um total de 3 opções em toda a ilha. O que recebi de Kenny Ackerman aparentemente foi uma encomenda especializada. Mas agora eu poderia me dedicar adequadamente a este hobby que estou tentando começar. O vendedor me convenceu de que eu ficaria bem de Setson, e ele estava certo. Além disso, havia espaço mais do que suficiente para Ganymede se empoleirar. Embora eu tenha recebido alguns olhares estranhos, muitas pessoas se divertiram com meu hobby. Meu objetivo atual? Conseguir um chapéu de cada cidade. Estou de olho em um chapéu de bobo da corte na cidade H que ficou lindo. Ponto de vista de Leônidas. Encostado na cabeça do Thunderhawk, observo nossa mais nova equipe de evacuação médica se preparando para a mobilização. Esta foi a terceira equipe deste tipo cuja implantação supervisionei esta semana, e muitas outras virão. O objetivo final era a mobilização mundial para ajudar a compensar a necessidade de resposta dos heróis. Os Spartans comuns eram capazes de enfrentar quase todas as ameaças de nível lobo e algumas de nível tigre, mas ameaças de nível mais alto exigiam o deslocamento completo de esquadrões de fogo. Olhando para o campo de treinamento dos titãs, vi alguns Skitarii entrando em titãs da classe Vanguard para um treino de treino. Os titãs serviriam de apoio para esses esquadrões e um impedimento adequado contra monstros maiores. O programa mais recente iniciado incluía todos os pilotos e todos os titãs equipados com um núcleo de poder sentinela. Então, em teoria, se sobrevivessem o suficiente, poderiam se tornar uma verdadeira força a ser reconhecida no campo de batalha. Embora ainda não tenhamos realmente lançado um titã em campo, esse dia está chegando, e estaremos prontos quando isso acontecer. Em uma baía próxima, um tecno-sacerdote estava reequipando um autômato de batalha para a implantação orbital. Eles serviriam como apoio de fogo e combate corpo a corpo quando os titãs fossem enviados para trabalho de campo. Parando para deixar passar um grupo de tropas, notei as armas pesadas empunhadas pelos Skitarii deste grupo. Estranho, o que estava acontecendo? Ativando minha interface em nossa rede interna, tento descobrir o que está acontecendo. Conexão estabelecida. Leônidas, 0001 reportagem. Reconhecido. Salve o Criador. Atualização de implantação? Espera. Alerta. Emissário do mar avistado. Resultado. Imediatamente eliminado pelo One Punch Man. Ordens permanentes. Prepare-se para a incursão dos marinheiros. Todos os ativos atuais estão em prontidão para a implantação. Tempo estimado até a incursão. 7 dias. Glória ao Unicia. A mensagem continuou fluindo, mas eu entendi a essência. Tavi publicou um guia de uma possível cadeia de eventos que aconteceria neste mundo. Até então, a maioria de suas previsões estava correta, mas fomos instruídos a não confiar neste presidente. Embora o tamanho total de suas forças parecesse pequeno, de acordo com a série em que este mundo foi retratado, não sabemos se havia combates acontecendo em outros lugares. Agarrando um Ranger Skitarii Alpha, chamo sua atenção. Soldado, pegue os esquadrões 141 a 201 e me encontre no arsenal. Por quê? O que está acontecendo? Questionou o comandante Skitarii, com suas lentes azuis brilhando intensamente. Ao lhe enviar o boletim, ele congelou por um momento antes de me dar um aceno de cabeça. Será feito, declarou simplesmente, antes de sair para notificar os colegas oficiais e subordinados. Chegando ao arsenal, vários esquadrões já haviam chegado e mais deles apareciam a cada minuto. Sem uma palavra, propago a mensagem para todas as unidades, comunicando-me mais rápido do que qualquer discurso. Virando-me, destranco a parte de trás do arsenal e retiro uma caixa de nanopontas. Entendendo o que fazer, as tropas se reuniram enquanto marchavam para a guerra.
As pessoas notariam um pequeno aumento em nossa atividade, mas isso nos permitiria começar de uma posição vantajosa, então, com sorte, poderiam atribuir isso a uma melhor resposta aos monstros. Minha ação final foi enviar o alerta para Tavi. Ele frequentemente se distraía com o que estava fazendo, então um alerta de alta prioridade deveria chamar sua atenção. Do ponto de vista de Tavi, o tempo havia perdido todo o sentido durante minha meditação enquanto eu buscava meus sentidos. Um dos pensamentos que ainda pairava em minha mente era um nome para Tardis. Seria um pouco injusto nomear um nome familiar e não o outro. Pessoalmente, a única razão pela qual eu estava pensando em um nome era porque eu pulava de universo em universo com frequência e queria evitar confusão com outra Tardis. Também tive a nítida impressão de que as Tardis não se importam muito com nomes. Que tal Nova? Ofereço a Tardis depois de algum tempo pensando. Parecia um nome bastante neutro para regeneração, e se encaixava perfeitamente na outra metade de suas habilidades de viajar no espaço. Ouvi uma série de ruídos e um sentimento geral de concordância com a nova nomeação nova. Concordando com satisfação, eu estava prestes a retornar à meditação completa quando recebi o alerta de Leônidas. Suspirando exasperado, começo a descer. Acho que não há descanso para os maus. E salto no tempo. Fui contatado pela Associação de Heróis a respeito dos movimentos dos espartanos em um dia. A urgência dos seus movimentos estava deixando alguns dos superiores nervosos. Eu poderia fingir que era um exercício de treinamento por alguns dias, mas depois teria que convencê-los a participar do que eu sabia. A maior parte da preparação inicial foi concluída em 2 dias, então quando chegou o terceiro dia, nossos movimentos já haviam retornado ao normal, deixando-nos em boa posição para atacar. As cidades J e K ficavam bem no oceano, então enfrentariam o impacto do ataque, enquanto eu enviava forças simbólicas para as outras cidades. Na remota hipótese de minhas suposições estarem erradas. Depois do movimento inicial, as coisas começaram a se acalmar novamente. Até tive a chance de refazer minha missão do Deus Porco. A herói da gula? O Deus Porco chegou em fantasia para almoçar. Alimente-o até ficar satisfeito em 1 hora. Objetivo 1. Alimentar o Deus Porco. 734, 500 pratos. Objetivo 2. Terminar em 1 hora. Recompensa. Nova ID desbloqueada. Encantamento da porta da frente desbloqueado. Nova vantagem concedida. Novo benefício adicionado. E cozinha do inferno? Você é capaz de prosperar nas condições infernais do mundo culinário. Adicione um bônus de 25% à qualidade dos alimentos produzidos em ambientes difíceis. Nova masmorra instantânea desbloqueada. O mundo gourmet masmorra lendária. Um mundo inteiro transformado em um ecossistema de ingredientes deliciosos. Você é poderoso o suficiente para sobreviver às feras que se desenvolveram aqui? Encantamento de porta da frente disponível. Restaurante para outro mundo. No dia da sua escolha, a porta da sua casa se abrirá para outro mundo. Você é capaz de vender sua comida para os habitantes desse universo? Só o tempo dirá. Esta classe de Fodician estava começando a dar frutos. Embora não fosse uma classe superpoderosa, era uma classe de suporte divertida para se dedicar. Embora eu não tivesse certeza se ativaria o encantamento da porta ainda, eu definitivamente usaria o ID do mundo gourmet. Se fosse parecido com Toriko, então definitivamente seria um mundo que valeria a pena explorar. Confesso que estava um pouco cético ao escolher a classe, mas todas essas preocupações foram dissipadas com a nova onda de boa comida e bebida que consegui criar. Recentemente comecei a experimentar hidromel e vinho, com resultados mistos. Blueberry meado e raro, doce, suave e mirtilos. Vinho pobre. É frequentemente confundido com vinagre. Talvez fosse porque eu precisava de uma habilidade ou classe especial em fabricação de cerveja. Imagino que classe porque a magia da Foldica só a afetava quando adicionada a uma refeição. Eu poderia usar alquimia para criar uma bebida com um aspecto mágico, mas sinto que misturar magia e bebida pode levar a algumas travessuras malucas. Ah, tudo bem. Se eu dominasse tudo de uma vez, ficaria entediado. Ou faria muita besteira, então provavelmente foi bom eu não ter descoberto como fazer isso direito ainda. Em comparação, afundar a cabeça de alguém foi relativamente simples. Martelo mais cabeça equivalem a crânio afundado. Viu? Simples. Mas aprender habilidades artesanais exige um grau de sutileza que faz com que você reserve um tempo para entender as nuances para ter realmente sucesso. Máquinas e seu funcionamento interno foi provavelmente a minha habilidade mais desenvolvida até agora, pois passei anos praticando. Ainda não cheguei ao ápice da habilidade, mas quando chegasse lá, para onde eu iria? Olhando para a atualização incompleta da lâmina transonica, descarto o pensamento. Ainda estava muito longe de considerar algo dessa natureza. Por enquanto, vou me concentrar em fazer esse maldito transmissor funcionar na versão dobrável antes de me preocupar com algo mais avançado. E salto no tempo. Afinidade com fogo, Max. A notificação apareceu enquanto eu praticava o soco esmagador de pedras do rio d'água. Eu estava sinceramente curioso para saber o que aconteceria se eu adicionasse afinidades a qualquer um dos estilos de artes marciais e posso dizer honestamente que estou impressionado. Isso me permitiu descobrir vários estilos diferentes ao incorporar elementos aos meus estilos existentes. Novos estilos criados. Punho de fogo do inferno. Punho esmagador de tempestades. Floresta dos punhos. Pelo que entendi, os estilos que descobri são baseados nos que tenho e também nos ajustes pessoais que fiz em relação a quaisquer adições elementais. O punho do inferno, por exemplo, foi o resultado da adição de chamas à brutalidade do punho do matador. No que diz respeito à minha classe elementalista, o domínio dos 5 elementos básicos é considerado a conclusão da classe, então tenho uma nova classe para escolher. Você selecionou a classe Bardo. Bardo, 100 mais 5 de carisma por nível. Inspire seus aliados, desmoralize seus inimigos, aprenda truques e muito mais através do seu meio artístico de escolha. Aviso. Vantagem aplicável sendo reescrita. Novas vantagens adicionadas. Inspirar, 100.
Aumente as estatísticas dos seus aliados com base no seu nível de vantagem carisma meio. Truques bárdicos 100. Permite que você lance magia bárdica. Pau para toda a obra é passivo. Oferece um bônus de 15% para aprender novas habilidades. Infelizmente não parece que consegui nenhuma magia com a nova classe, mas não deve ser tão difícil adquirir algumas. Aliás, esqueçam, eu precisaria de tutoria formal para essas magias? As aulas que me permitiram usar magia até agora só me faziam criar magias diferentes, então eu estava improvisando. As únicas magias de bardo que me lembro são prestidigitação e spray colorido, e isso presumindo que seja semelhante às magias de D&D. Prestidigitação? Este feitiço é um pequeno truque de mágica que conjuradores novatos usam para praticar. Se você conjurar este feitiço várias vezes, poderá ter até 3 de seus efeitos não instantâneos ativos simultaneamente. Spray de cor. Uma deslumbrante variedade de luzes coloridas e brilhantes sai da sua mão, cegando qualquer coisa dentro de um cone de 4,5 metros. Tinta spray colorida. Um pequeno truque inventado por Tavi Barney para servir como médium bárdico. O último feitiço foi algo que eu inventei. Ele evoca uma lata etérea de tinta que muda de cor. Isso me poupa de ter que carregar um monte de latas de tinta para o meu próximo plano. O artificer me permitiu inscrever vários feitiços e habilidades em vários objetos com um meio mágico, então, teoricamente, isso deveria funcionar. E salto no tempo. Bom dia a todos, sou o Agente N e está a Hero News Network. Os cidadãos da cidade Z acordaram esta manhã com uma nova obra de arte na lateral de um escritório corporativo no centro da cidade. Uma enorme obra de arte do herói Moomin Rider foi pintada com spray na parte superior do lado norte do prédio. A palavra determinação está gravada em negrito embaixo. Quando questionado, Moomin Rider não tinha ideia de quem fez a obra de arte e não estava verificando o álibi da noite. Os moradores locais adotaram a representação heroica do herói da classe C com um fervor nunca visto antes. Várias pessoas testemunharam que a obra de arte serve de inspiração e iniciaram uma petição para sua preservação. Isso fez com que a popularidade de Moomin aumentasse, já que a Associação de Heróis perguntou mais uma vez se ele queria avançar para a classe B. V desligou a TV e me olhou enquanto eu recuava inocentemente, polindo um copo de cerveja na mão. Tavi, você se importaria de me dizer onde estava ontem à noite? Ela questionou, com um tom de acusação transparecendo em sua voz. Não, eu não me importaria, V. Respondo alegremente, deixando um silêncio pairar entre nós. Tavi, por favor, me diga que não foi você quem vandalizou a lateral daquele prédio de escritórios. Ela rosnou, perdendo a paciência aos poucos. Tudo bem. Não fui eu quem vandalizou a lateral do prédio. Afirmo obedientemente com um sorriso ainda maior. Ela suspirou, esfregando a testa. Como é possível que toda vez que eu viro as costas, você esteja fazendo algo inconvencionalmente complicado e descartando como se fosse uma tarefa simples? Ela disse, exasperada. Sei lá. Ei, falando nisso, quer me ajudar com o que vou fazer hoje à noite? Eu estava pensando em fazer uma matéria sobre a Mizuki do lado de fora do estádio. Podemos jantar em algum lugar depois? Ofereço inocentemente, fazendo V cair na gargalhada. Droga, Tavi. Estou tentando te repreender pelo seu vandalismo descarado. Ela bufou, cruzando os braços. Então isso é um não para o jantar? Pergunto com um sorriso. E salto no tempo. Com esforço, levanto os pesos de liga em forma de estrela anã novamente enquanto termino outra série. Missão adicionada. A força de uma estrela. Você decidiu fortalecer seu corpo com outra liga. Desenvolva a força necessária para que você possa fazê-lo sem repercussões. Objetivo: desenvolver um regime de exercícios em torno da nova liga. Objetivo: concluir o regime de treinamento para poder integrar com segurança a nova liga. Recompensa: aumento da densidade muscular, novos aumentos? As nanomáquinas queriam evoluir para a Liga de Estrela Anã, uma avaliação com a qual eu concordava totalmente. Mas um problema surgiu rapidamente: o peso. A densidade do metal tornava quase impossível que qualquer coisa penetrasse ou escapasse da liga, mas ela poderia quebrar meu corpo se eu a adicionasse à minha cibernética. Então encontramos uma solução. Durante o exercício normal, os músculos são distendidos e reconstruídos para ficarem mais fortes do que antes. Então, enquanto eu me exercitava, os nanorobos otimizaram e alteraram o processo de reconstrução para aumentar a densidade muscular. Isso resultou em uma leve redução no meu perfil muscular, o que é bom. Descobriu-se também que para funcionar plenamente minha estrutura esquelética básica teria que ser reforçada para suportar o novo peso, o que tornava todo o resto desnecessariamente complicado. Agora eu precisava encontrar uma maneira de integrar uma liga metálica, para que ela se tornasse uma parte natural do meu esqueleto. Eu temia ter que pesquisar exaustivamente sobre o assunto, mas a solução foi surpreendentemente simples. Amarração óssea. Um acessório muito pouco utilizado que, quando instalado, pode ser adicionado como um cadarço de suporte ao seu esqueleto existente, protegendo você de quebras, fraturas e máquinas assassinas tentando arrancar suas pernas. O maior problema que enfrentei depois foi o controle de peso, pois eu costumava deixar pegadas marcantes no chão por onde andava. Na verdade, foi graças a V que consegui encontrar uma solução. Ela estava bastante irritada com o peso que ganhou depois do aumento da sentinela. Embora eu achasse bobagem se preocupar, considerando que ela conseguia levantar um carrinho no supino, ela continuou se preocupando com isso. Então, para o aniversário dela, alterei seus aumentos com um pouco de mitril para garantir uma nova configuração. Peso pena.
Usando uma certa sequência de caracteres, posso reduzir o peso total de um objeto. Sinceramente, foi muito difícil descobrir a sequência necessária. Mas a expressão impagável de V e o agradecimento entusiasmado que recebi mais tarde naquela noite fizeram valer a pena. Embora houvesse limitações quanto à quantidade de peso reduzida, ela ficou feliz com o resultado final. Eu tinha uma quantidade significativamente maior para reduzir a armadura, mas consegui eliminar quase completamente o meu problema. Ele só apareceria se eu não tomasse cuidado ou me empolgasse agora. Seria uma solução aceitável por enquanto. Eu precisaria de um mineral se quisesse alterar os ossos. Eu tinha alguns materiais em mente, e meus nanorobos teriam que fazer alguns testes para ver se eram viáveis. Meus pensamentos foram interrompidos por um alerta disparado pela rede interna. Uma imagem do povo do mar apareceu na tela. Parecia que eles tinham começado o ataque. Transmitindo para as unidades em prontidão, dou ordens a todas as unidades Kitari, iniciem as operações de evacuação dos habitantes locais. Espartanos, preparem-se para apoio de fogo pesado. Tecnosacerdotes, preparem-se para Titanfall. Mudando para outra tela, ativo a grade de defesa local e começo a notificar todos os meus aliados e amigos. Omak, tenho que pegar todos. E ponto de vista de terceira pessoa. A figura de Boros brilhava com poder enquanto ele encarava o humano de cabeça brilhante que estava lhe dando tanto trabalho, a excitação fazia seus punhos tremerem. Ele viajou por toda a extensão do universo para encontrar alguém capaz de desafiá-lo. Inclinando-se para frente, sua figura começou a brilhar em azul enquanto ele se preparava para ir com tudo contra o ser entediado que estava parado ao seu lado. Quando uma pequena bola roxa o atingiu cutucando seu olho, Boros foi absorvido pela bolinha roxa. Quando terminou de absorvê-lo, a bolinha continuou se contraindo por alguns segundos antes de parar. Saitama piscou uma vez ao observar Tavi pegando a bola mestra. Desculpe-me por interromper, mas ele ia te decepcionar, Tavi disse, jogando a bola de uma mão para a outra. Infelizmente. Achei que ele tivesse potencial, respondeu Saitama, parecendo um pouco desanimado. Tavi se virou e começou a ir embora antes que Saitama dissesse. O que você está planejando fazer com ele agora? Perguntou ele com curiosidade evidente no rosto. Bem, eu estava pensando em treiná-lo um pouco. Depois, pensei em fazer uma viagem para um lugar chamado Região de Canto, disse Tavi, com um sorriso se formando em seu rosto enquanto olhava para a esfera mestra. Ele ficará mais forte depois do treinamento? Saitama questionou, um pouco esperançoso. Quem sabe? Talvez ele faça isso. Ou talvez ele possa começar uma nova tendência. Milhares de possibilidades, na verdade. Talvez ele crie uma base de fãs que capture monstros e os faça lutar em batalhas simuladas, especula Tavi. Bem, se isso acontecer, me avise. Pode ser divertido de ver, respondeu Saitama, virando-se e saltando da nave espacial gigante flutuando sobre a cidade. Dando uma última olhada na bola mestra antes de guardá-la em seu inventário, Tavi parte. Tenho que pegar todos eles. Ele murmura, olhando ao redor em busca de outro monstro errante para capturar. Capítulo 22. E ponto de vista de terceira pessoa. Gritos ecoaram quando os primeiros marinheiros saíram do oceano. Um ser dominador, com jeito de Lovecraftiano, liderou grande contingente de associados. Ajoelhem-se diante de nós, os caminhantes da terra. Nós, os povos do mar, estamos tomando nosso lugar de direito como governantes de tudo acima e abaixo do oceano. Ele rugiu, seus lacaios tentaram agarrar os humanos ao redor, mas foram interceptados por Stinger. Outra criatura insignificante sem a decência de se reunir em uma mesa de negociação. Uma nova voz fez todos pararem para encontrar a fonte. Um ser com uma capa vermelha aparece, segurando em sua mão de metal um machado com uma cabeça de engrenagem. O marinheiro com tentáculos e baixinho. E quem vocês acham que são? Mais um daqueles heroizinhos bobos, questionou, em tom de brincadeira. Minha designação é Secutor Markrot da Legião de Ferro. Somos as criações fiéis do ser atualmente identificado como Atlas. Diga-me, verme, você deseja tão desesperadamente que a ira dele destrua sua espécie? Questionou Markrot. Os marinheiros riram do ser vestido com um manto. Por que eu deveria? Os marinheiros são os seres mais fortes do planeta. Por que deveríamos discutir ou temer seres inferiores como vocês? Markrot, porém, cantarolou, então não é ignorância, mas estupidez? Isso certamente explicaria suas ações descaradas. Bom, você tem que dar uma folga para eles. Isso os torna feios e estúpidos, afinal. Uma nova voz interrompe. Stinger pousa na frente do Seafolk, segurando frouxamente seu broto de bambu nas mãos enquanto ele sorri preguiçosamente. Uma consideração interessante, Stinger. Levarei isso em conta ao avaliar a incompetência deles. Comenta Markrot com humor transparecendo em seu tom. Os marinheiros estavam ficando furiosos enquanto ouviam a encenação. Como ousa menosprezar a gente? Rugiu o líder, desferindo um soco em Markrot. O padre técnico sai dançando debaixo do punho, seu machado cortando a mão na altura do pulso. Ele rugiu de dor quando a mão caiu em volta do padre. Deixem-me esclarecer bem para vocês, peixes idiotas. Se continuarem com suas agressões, faremos chover fogo sobre a sua espécie. Markrot declarou sem nenhum traço de humor, e a cabeça do machado crepitando de poder. Mais marinheiros emergiram do oceano, enquanto os outros observavam o padre com cautela. Só são 2. Nós conseguimos acabar com eles. Grita uma voz lá de trás, encorajando os outros. Muito bem. Stinger, você se importaria em dar o pontapé inicial? Meus compatriotas estão a caminho, mas precisam de mais alguns segundos. Markrot comenta, preparando seu machado enquanto braços servos se desdobram sob sua capa. Claro, mas o que você quer dizer? A pergunta de Stinger foi interrompida pela explosão de várias coisas impactando o chão atrás deles. Trombetas de guerra soam enquanto 3 automatos de batalha da classe Vorax emergem da poeira, com seus canhões de rotor girando furiosamente. Desculpe se a próxima parte doer. A classe Vorax tende a exagerar.
Markrot declarou com desdém, enquanto a poeira se levantava atrás dele conforme mais objetos impactavam a terra. Não se preocupe, Secutor. Embora sejam selvagens por natureza, eles tornam os alvos fáceis para mim e meus irmãos. Uma nova voz interrompe. Um titã da classe Ronin sai da fumaça logo seguido por um da classe Tony e um da classe Ion. Que diabos? Stinger pergunta, olhando para as máquinas gigantescas. Bem-vindo, jovem Stinger. Que nossos inimigos caiam diante de nosso poder combinado. Uma voz profunda do Tony respondeu à surpresa de Stinger. O rugido dos canhões rotativos interrompeu a conversa enquanto os automatos começaram a destruir o Seafolk. Guarde tudo para depois, mantenha os danos no mínimo enquanto evacuamos os civis. Markrot ordena, levando Stinger a entrar em ação. Markrot olhou para um prédio próximo, com um nanopylon agora visível em seu telhado. O pylon estava lentamente se reconfigurando em uma plataforma de armas com um canhão automático Ícaro. Seus pensamentos foram interrompidos quando metade de um homem-tubarão pousou ao lado dele, cortesia de Stinger. Vai com calma, seu idiota. Senão, eu vou acabar com mais deles do que você. Stinger gritou alegremente, provocando uma risada do tecno-sacerdote. Nos seus sonhos. Markrot respondeu entrando na briga, seu machado zumbindo de poder. Que ponto de vista de Tavi? Eu só queria lutar com os marinheiros. Não muito, mas eu queria testar alguns dos meus novos equipamentos neles. Infelizmente, acabei me envolvendo em uma responsabilidade reservada aos pais e responsáveis. A temida reunião de pais e professores. Normalmente eu não me preocuparia com algo tão insignificante como isso. Mas Eleanor trouxe para casa um bilhete do professor solicitando especificamente minha presença na escola. Então, enquanto caminhava com Eleanor até a escola, me distraí para algo menos emocionante. Você sabe por que a professora queria falar comigo especificamente? Pergunto a Eleanor enquanto caminhamos em direção à escola. Então, hipoteticamente, quanta encrenca eu teria se espancasse alguns colegas? Eleanor brincou, me fazendo tropeçar de surpresa. Nossa, que ruim, né? Você pelo menos teve um bom motivo para isso? Questiono, recebendo o silêncio de Eleanor. Eleanor, você precisa me contar o que aconteceu. Não posso defender suas ações se você não me contar o que aconteceu. Eu a persuadi, fazendo-a se assustar. Defender? Você me defenderia contra o princípio? Ela perguntou, com os olhos arregalados. Claro que sim. Você, mais do que ninguém, deveria saber que sou um grande defensor de falar besteira e levar porrada, principalmente se merecerem. Embora você tenha muito mais liberdade do que as outras crianças, confio em você para tomar a decisão responsável. Uma dessas decisões é, se precisar de ajuda, peça. Explico, parando na rua. Ela ainda parecia hesitante, então continuei. Olha, criança. Embora tenhamos um relacionamento meio estranho por causa do arrebatamento e de toda essa porcaria ligada a ele, eu assumi a responsabilidade de ser seu guardião. Não vou te deixar na mão se algumas crianças estiverem te dando trote se você tiver tomado medidas executivas a respeito. Eleanor sorriu e me deu um abraço. Obrigada, Tavi, estou acostumada a descobrir as coisas sozinha, ela respondeu. Mais 10 afeição por Eleanor Lamb, 55-100. Eleanor Lamb, nível 50. Pensamentos. Fico feliz que você esteja disposto a ser uma figura parental solidária. Mas da próxima vez, posso te avisar antes? Preciso de um tempo para me preparar, digo, fazendo-a rir e desfazendo o abraço. Achei que você tivesse feito isso sem pensar muito, ela brincou enquanto continuávamos andando. Sim, mas um pouco de ousadia nunca fez mal a ninguém, comento, travesso. Continuamos nosso caminho enquanto ela explicava o que aconteceu durante a discussão. E salto no tempo. Caminhando pela escola, fomos alvo de muitos sussurros e especulações enquanto caminhávamos em direção à sala da diretora. Lembrei-me nitidamente da minha diferença de tamanho. Os batentes das portas de grande parte daquela escola tiveram que ser abaixados para poder prosseguir em segurança. Quando chegamos, abri a porta e vi uma das crianças em questão e seus pais muito irritados. A filha deles estava sentada ao lado deles com o braço numa tipóia e um olhar presunçoso no rosto. Droga! Será que me deparei com uma situação daquelas meninas ricas e malcriadas que pedem para os pais atirarem da escola quando enfrentam dificuldades? Bem, pelo menos foi uma experiência nova, penso comigo mesmo, abaixando-me e passando pela última porta do escritório. Fiz um reconhecimento facial básico nos pais, revelando que o pai era o CEO de uma grande corporação. A mãe era dona de um escritório de advocacia, então ambos pareciam ter bastante sucesso. Mas isso foi apenas uma varredura superficial. A partir daí, coloquei minhas habilidades de navegação na internet em prática, copiando seus dispositivos pessoais e capturando todos os dados potencialmente incriminadores. Era algo básico e comum, como eu esperava. Subornos, algumas amantes, alguns casos. Mas foi só quando cheguei ao telefone da filha que encontrei algo excepcionalmente interessante. Encontrei minha vantagem recuperando fragmentos de um vídeo deletado do celular dela, detalhando algumas de suas vítimas anteriores, e algumas fotos bastante espontâneas dentro de uma pasta escondida. Investigando mais a fundo, rastreei o vídeo até um dos dispositivos de sua amiga que estava gravando as altercações e obtive um histórico completo detalhando extorsão, chantagem, prostituição e uma variedade de pequenos crimes que pareceriam menores em comparação. Fui despertado dos meus devaneios quando a mãe começou a gritar comigo. Então você é o pai da vadiazinha? Você deveria se envergonhar. Que pai em sã consciência deixaria seu filho sair por aí quebrando os braços das pessoas? Ela se enfureceu, cutucando meu peito com o dedo. Você quebrou o braço dela? Pergunto a Eleanor, que concorda com a afirmação. Ela não aceitava um não como resposta, ela disse baixinho, fazendo-me concordar com a cabeça. Ótimo. Podemos trabalhar na sua força mais tarde. Quebrar um braço é bom, mas arrancá-lo e bater neles com ele manda uma mensagem mais forte. Você ficaria surpreso com a pouca gente que dedura depois dessa experiência. Respondo prestativa, fazendo a mãe gaguejar diante da minha indiferença. É porque eles sangram até a morte.
Eleanor questionou enquanto eu continuava ignorando a mãe delirante. Na verdade, é porque eles percebem que você é um alvo sério e nada fácil. Veja bem, pessoas como ela tendem a agir de forma imprudente a menos que sejam devidamente disciplinadas. Elas passam de pessoa em pessoa, infligindo o máximo de dor possível, porque não há consequências para suas ações. Quando alguém como você está pronto para colocar uma vagabunda na linha, elas reclamam e agem como vítimas, porque acham que alguém pode livrá-las das consequências de suas ações. Neste caso, ela envolveu os pais delas. Explico sabiamente, fazendo com que os pais ficassem vermelhos de raiva. Entendo. Então, como você contorna essas situações? Pelo jeito que ela se gabava, os pais dela tinham influência suficiente para dificultar bastante a reação das pessoas. Eleanor continuou a questionar, com um sorriso se formando em seu rosto enquanto eu dava aquela classe improvisada no meio daquela suposta reunião. Bem, a primeira opção é gastar o máximo de dinheiro possível para fazer as pessoas verem a nossa verdade, mas tenho um prazer especial em sacar material de chantagem. Respondo, fazendo todo o barulho cessar. O que você quer dizer? Perguntou Eleanor, apreciando o silêncio. Digamos, por exemplo, o Sr. Yang aqui. Digamos hipoteticamente que ele subornou vários funcionários públicos para ajudar a encobrir a morte de uma de suas amantes. Ele hipoteticamente pagou uma quantia de 400 mil só para encobrir o fato de que ela estava grávida. Respondo despreocupadamente, gesticulando para o agora chamado Sr. Yang e observando a cor sumir de seu rosto. Existem outros métodos? Perguntou Eleanor, anotando num bloco que tirou da bolsa. Sim, claro. Outra chantagem hipotética seria se a Sra. Yang tivesse se envolvido intimamente com um cliente 5, não 6 vezes e hipoteticamente tivesse feito abortos depois de 4 delas. Afirmo jovialmente, observando o horror crescer no rosto da Sra. Yang. Parece que a maioria deles é baseada em casos extraconjugais. Existem outros tipos, continuou Eleanor, agindo como uma estudante ávida. Com certeza, dá para pegá-los no ato de um crime. Às vezes, eles são burros o suficiente para se filmarem em flagrante. É este que vamos usar hoje, então prestem bastante atenção. Respondo com um sorriso irônico enquanto tiro um tablet do bolso. Aperto alguns botões para abrir o vídeo desejado, aperto o play e seguro o tablet para todo mundo ver. No vídeo, a filha e algumas de suas amigas espancavam outra aluna e roubavam seu dinheiro, antes de jogar os pertences da aluna nos trilhos do metrô. Honestamente, foi um milagre que a aluna tenha conseguido pegar sua bolsa e escapar antes de ser atropelada pelo trem. Aperto o botão de pausa e observo a sala silenciosa, a bordo da diretora. Parece que há gangues desenfreadas na sua escola. Este é apenas um dos muitos vídeos detalhando vários casos de chantagem, extorsão e prostituição que encontrei ocorrendo nesta instituição. Afirmo, provocando um olhar de pânico na diretora. Não, espere. Isso só pode ser um mal-entendido. O homem de aparência esguia começa a gaguejar. O único mal-entendido que parece estar acontecendo é como isso foi permitido por tanto tempo sem que ninguém soubesse. Não se preocupe, tomei a liberdade de contatar as autoridades competentes para garantir a segurança dos alunos. Sorriu para o diretor. Sirenes quebraram o silêncio logo após essa declaração, fazendo a filha chorar ainda mais ao perceber a gravidade da situação em que estava metida. E salto no tempo. Em 30 minutos, estávamos sentados juntos do lado de fora da escola. Eleanor havia prestado depoimento à polícia e eu pude ver a filha de Yang no banco de trás de uma viatura. Embora isso tenha sido impressionante, como diabos você conseguiu tanto material para chantagem em tão pouco tempo? Você ficou em uma sala com eles por talvez 20 segundos? Perguntou Eleanor com uma leve carranca marcando seu rosto. Consegui dados suficientes dos dispositivos pessoais deles para seguir rastros anteriores deixados no ciberespaço. Na verdade, eles foram bem descuidados na limpeza da própria sujeira. Respondo, baixando os vídeos restantes para um pendrive e passando para Eleanor. Eu não sabia que você era capaz disso com seus poderes, ela afirmou, virando o drive nas mãos. Sim. 1 ou 2 mundos atrás, eu tinha vários equipamentos cibernéticos diferentes instalados. Um dos equipamentos cibernéticos instalados era um deck cibernético de última geração, ou um computador embutido projetado para hackear, executar programas e processamento avançado. Era brincadeira de criança invadir seus celulares top de linha para pegar o que eu precisava. Expliquei mais detalhadamente, arrancando um olhar arregalado de Eleanor. Esse tipo de coisa é possível? Perguntou Eleanor, totalmente envolvida na conversa. Eu até servi como médico especialista em instalação de cibernéticos. Quem sabe um dia desses a gente possa te mostrar alguns exemplos, ou melhor ainda, te levar para aquele mundo para ver as paisagens. Respondo, arrancando um aceno de alegria de Eleanor. Isso seria divertido. Ela respondeu. Meu telefone começou a tocar, interrompendo nossos planos. Para todos os heróis, a situação na cidade J escalou de tigre para demônio, solicitando uma resposta da classe A de heróis e superiores. A mensagem soou no telefone. O dever chama. Já terminamos, policial? Pergunto a um policial próximo, e recebo a resposta afirmativa. É núcleo de voo ativado. Minha armadura começa a se desdobrar ao meu redor enquanto me preparo para ir até o local. Certo, vou reduzir um pouco os danos colaterais. Me ligue se precisar de alguma coisa, digo com um sorriso antes de me lançar em direção ao céu. Ponto de vista do secutor Markrot. Meu sistema hidráulico se esforça enquanto corto mais um do Seafolk. As várias defesas implantadas anteriormente resistiram bravamente ao ataque contínuo, mas, uma a uma, sucumbiram às capacidades destrutivas do Seafolk. Normalmente isso não seria problemático, exceto por um fator, o Rei do Mar Profundo. Sua chegada transformou uma guerra de atrito em táticas de ataque e fuga combinadas com uma retirada completa. Os titãs e automatos de batalha caíram rapidamente quando ele chegou ao campo de batalha, seus punhos rasgando metal em um instante.
As defesas de nanopilares que montamos de antemão fizeram pouco para atrapalhar seu progresso enquanto tentávamos desviar seu caminho para longe do abrigo. Os espartanos continuaram lutando bravamente, mas até eles tiveram que recuar devido às baixas. Lightning Máximo tinha acabado de cair, então algoritmos de previsão indicavam que o prisioneiro de Puripuri entraria em ação em breve. Olhando para o povo do Mar Morto uma última vez, pulo em um prédio próximo e começo a correr em direção a um dos nanopilares destruídos. Vasculhando o núcleo, uso a sucata para começar a montar algo que possa deter aquela regeneração insana que o Rei do Mar possuía. O armamento Melta se mostrou ineficaz em desacelerá-lo até agora, então o plasma seria minha próxima tentativa de arrancar sua cabeça. Um estrondo distante me tirou dos meus pensamentos e me fez começar a correr mais uma vez, quando ouvi o alerta sobre a violação do abrigo. Sistemas de overclocking. Tempo estimado até a chegada, 2:45. Salve o Criador! Minha velocidade aumenta exponencialmente à medida que meu novo nanonúcleo compensa o estresse que estou colocando em meu corpo mecânico. Rapidamente avistei o abrigo, com a cúpula parcialmente cedendo de um lado. Protocolo 4. Proteja os inocentes. Que o Deus Máquina ouça o apelo deste discípulo. Conceda ao seu humilde servo a capacidade de purificar esta abominação. Que a vontade do Criador seja feita, e a busca pelo conhecimento seja mantida. Uma nova sensação irrompeu no meu grito de guerra transmitido. Benefício ativado. Aspecto do Deus Máquina. Eu rapidamente começo a traduzir o código recém-recebido enquanto um novo brilho permeia a modificação de plasma que fiz no meu machado. Esta máquina está sob seus cuidados. Lute com esta máquina e proteja-a da vergonha da derrota. Sirva esta máquina como se ela fosse sua. Uma nova fúria invade meu corpo enquanto encurto a distância e cravo meu machado nas costas do Sea King. Coragem, pois o Criador está conosco. Renove suas forças, pois a máquina Deus nos guia. Saudação ao Criador. Saúde Onicia. Minha mensagem é transmitida aos meus irmãos que se abrigam entre os destroços, um chamado à ação, uma rebelião desafiadora contra o protocolo padrão enquanto os Skitarii abriam fogo à distância. Os espartanos diminuíam a distância ao encontrarem a fúria contra o poder imparável do Rei do Mar Profundo. O rei tentou me transformar em sucata, mas ficou surpreso quando minha lâmina rasgou seu punho. Sua fúria não irá mais longe, abominação. Nossa fúria não terá fim enquanto a caçamos. Se eu cair, meus irmãos e irmãs se levantarão para tomar meu lugar. Você não conhecerá paz pelo resto de seus dias, pois atraiu nossa ira. Somos intermináveis, somos implacáveis, somos a Legião de Ferro. Meu grito foi seguido pelos brados de guerra dos meus companheiros de unidade. Eles sabiam que provavelmente seriam demolidos, mas o objetivo era ganhar tempo. E se conseguíssemos encontrar um jeito de matar o filho da puta, melhor ainda. Felizmente não parece que teremos que esperar muito, pois mais heróis aparecem da multidão e se juntam à luta. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi, acessando minha rede interna, começo a calcular trajetórias com base nas unidades existentes lutando contra o Rei do Mar. Um titã escaldante conseguiu lançar o Rei do Mar para fora do abrigo e o estava banhando em um mar de termite em chamas. Enquanto ele distraía o Rei do Mar por alguns segundos, isso me deu tempo suficiente para traçar uma trajetória nele. Eu não era particularmente a favor de causar mais danos ao abrigo, mas é preciso quando o diabo dirige. Vantagens ativadas. Vantagens de raiva ativadas. O pós-combustão? Cobrar. O único que eles temem é você. Até que esteja feito. Trem da dor. Continuei ativando as vantagens à medida que me aproximava do abrigo. Ativei minha última vantagem ao mergulhar pelos fundos do abrigo. E soco de sangue. Vai se fuder, cara peixe. Eu grito, enfiando meu punho no rosto dele e fazendo voar para mais longe. Punho de fogo do inferno. Chamas dançam pelos meus braços enquanto eu o sigo em uma saraivada de golpes, enquanto somos impelidos para longe do abrigo. Seus ossos se estilhaçaram sob minhas mãos, explodindo para fora de suas costas como estilhaços em chamas, finalizando o combo com um chute de machado que o jogou no asfalto. Enquanto ele luta para se levantar, eu bato minha bota na parte de trás da sua cabeça e ativo meus propulsores em conjunto com a carga, lançando nós dois rua abaixo, com o Rei do Mar servindo como um trenó improvisado. Pedaços de peixe-homem se desprendem de seu corpo enquanto eu esfrego meu pé na parte de trás de seu crânio, sua regeneração tentando compensar o ataque brutal. A chuva que o fortalecia antes se dissipou enquanto as nuvens no céu se dispersavam, o vento baixava a temperatura, causando a formação de geada nas ruas ainda molhadas. O gelo rapidamente se transforma em espinhos que rasgam ainda mais o Rei do Mar, e a velocidade da viagem violenta começa a expor os ossos. Desativando minhas runas de redução de peso, o crânio do Rei dos Mares se estilhaça com o peso impresso nele enquanto eu bato minha bota em seu crânio mais uma vez. O passeio de trenó chega ao fim, deixando um rastro de sangue repugnante para trás. Extraindo rapidamente uma amostra de DNA do corpo, observo os restos mortais por alguns minutos antes de retornar ao abrigo para analisar os danos. A enorme quantidade de máquinas dentro e ao redor do abrigo me surpreendeu. Eu esperava uma eficácia maior contra o Rei do Mar, mas esse foi o resultado infeliz. No entanto, esse teste de fogo também rendeu frutos inesperados. Muitos dos espartanos foram danificados, mas aqueles que possuíam núcleos de poder sentinela estavam em processo de evolução para se tornarem mais fortes e rápidos. O mesmo vale para todas as máquinas, dos Skitarii aos automatos de batalha, sendo os mais impressionantes os titãs. Embora poucos em número, os titãs sobreviventes evoluíram para novas variações. A corajosa classe Sorge, que enfrentou o Rei do Mar em uma luta corpo a corpo, evoluiu para algo com poder vulcânico. Titã classe Magma, épico. Não mais restringido pela mera térmita, as capacidades deste titã se baseiam no poder vulcânico da Terra. Ele recebeu esta prestigiosa honra por resistir por tanto tempo ao Rei do Mar. Senhor, a defesa do abrigo foi defendida com sucesso contra os invasores.
Permissão para iniciar a limpeza e a retirada? A voz do secutor interrompe meus pensamentos, levando-me a olhar para o tecno-sacerdote. Eu senti a ativação do aspecto do deus da máquina, e foi bem interessante ver seus efeitos. Parecia que o machado de Macrote tinha sido sobrecarregado. A energia da arma poderosa agindo como um cachorrinho ansioso enquanto corria para cima e para baixo ao longo da arma. Se eu tivesse que arriscar um palpite sobre o motivo disso, eu diria que o deus máquina despertou seu espírito mecânico. Mais 2 reputação com deus ex-machina 28-100. Meu sangue gelou com a última mensagem do sistema. Era a primeira vez que um deus estava prestando atenção às minhas ações. Eu deveria estar bem, mas os deuses, em geral, tendiam a agir de forma imprevisível em relação à reação dos humanos. O nervosismo temporário desapareceu rapidamente com a minha próxima compreensão. O que era exatamente um espírito de máquina? Eles eram bastante importantes no universo 40K, mas por que eram tão reverenciados pelos mecanicistas de culto? Eles poderiam afetar toda a nossa doutrina de batalha. Permissão concedida, secutor. Seus esforços hoje foram louváveis. Por favor, garanta que todos tenham descanso e descanso adequados, juntamente com núcleos sentinelas. Respondo, refletindo sobre essa novidade. Observando os heróis restantes recebendo tratamento médico, parece que todos saíram mais leves dessa vez. Notei que ainda faltavam 2 presenças, Genos e Saitama. Nenhum dos 2 pareceu responder ao incidente, então fiquei curioso para saber o paradeiro deles. Interagindo com várias imagens de CFTV espalhadas pela cidade. Eu estava captando várias outras lutas ocorrendo pela cidade enquanto o povo do mar continuava a lutar. Eu detectei Genos auxiliando um grupo de titãs da classe Ronin enquanto eles abriam caminho pelas ruas da cidade K para ajudar outros heróis que tentavam, desesperadamente, defender outros abrigos. Saitama estava vagando pela praia despreocupadamente, afastando qualquer reforço que tentasse ajudar seus irmãos na superfície. A força era definitivamente maior do que a retratada no anime, mas não intransponível. Levanto meu machado e grito uma palavra que ecoa pela cidade. Inspirar? E ponto de vista de terceira pessoa. Uma única ação que consolidou o título de Atlas como herói. Como um ser forte o suficiente para reerguer o mundo, a cidade se iluminou com luz e a fonte dela rapidamente se tornou aparente. Os muitos grafites espalhados pela cidade se iluminaram com um arco-íris de cores vibrantes enquanto a preparação combinada de bardo e artífice de Tavi fazia efeito. Os heróis foram repentinamente fortalecidos por essa estranha ocorrência e derrotaram os marinheiros. Moomin Rider foi visto atropelando vários Seafolk, destruindo os monstros enquanto a corrente de sua bicicleta brilhava em brasa devido ao atrito. Enquanto isso, naquele mesmo instante, vapor saía das feridas dos heróis caídos enquanto suas feridas eram curadas. Stinger levantou a cabeça de onde havia caído, seu rosto inchado se recuperando enquanto os ossos voltavam ao lugar. Pessoas comuns perderam o medo quando a determinação surgiu. As pessoas se uniram em torno do grito enquanto pegavam armas improvisadas e lembravam aos marinheiros um dos instintos mais básicos da humanidade: para caçar e matar. Cidades ao redor do mundo assistiram com admiração enquanto as pessoas pegavam facas e tacos e atacavam os invasores, unindo-se contra os marinheiros e os processando até transformá-los em peixes. E salto no tempo. De ponto de vista de Tavi, as cidades conseguiram superar o conflito com poucas baixas da nossa parte. Fiquei sinceramente surpreso que o povo se tenha rebelado para lutar contra o Seafolk. Quando desenvolvi meu plano original para Inspire, eu estava pensando apenas em seu efeito sobre os heróis. Esqueci completamente de levar em conta seu efeito sobre os civis. Embora tenha dado certo desta vez, eu definitivamente precisaria levar isso em consideração para a próxima. Acabaria em todo tipo de coisa ruim se eles usassem esse mesmo tipo de bravura imprudente contra alguém como Boros. Sinto que o mundo me destruiria se eu causasse mais baixas com minhas ações. Mas foi fácil resolver isso enviando o Bosco para alterar as runas escondidas na arte. Na verdade, mudei para outro hobby depois que a limpeza da invasão do Seafolk foi resolvida. Artes culinárias. Um hobby peculiar que tinha a vantagem de combinar os talentos de gastronômico com os de bardo. Eu costumava me aventurar nele para criar pratos apresentáveis no fantasia, mas depois de desbloquear a classe de bardo, ele evoluiu para um nível totalmente novo. Principalmente porque a maioria das refeições preparadas no fantasia já eram um espetáculo. As pessoas classificavam minha culinária como entretenimento, e assim minha experiência na classe de bardo aumentou. Mas para fazer um show excepcional, eu precisava de ingredientes excepcionais. Entre no calabouço do mundo culinário. Ao atravessar o portal para este mundo, fiquei sem fôlego ao ver a natureza intocada. No começo parecia uma floresta comum, até que avistei uma seiva marrom intensa vazando das árvores próximas. Árvore de panqueca incomum. Este peculiar bordo mantém a folhagem verde à medida que suas folhas amadurecem até atingirem um marrom dourado perfeito. Sua seiva é um xarope de bordo rico que escorre lentamente pelo tronco. O líquen manteiga gosta de crescer ao redor de sua base para se alimentar da seiva da árvore panqueca. Alcançando a folhagem, seguro uma das folhas que engrossam suavemente na minha mão e observo o formato de folha de bordo das panquecas. A comida deste mundo já desafiava qualquer coisa que eu chamaria de norma em qualquer sentido da imaginação. Pego no meu inventário e pego um bosco especial. Bosco culinário, épico. Esta unidade especial foi projetada para expedições de longo prazo, catalogando uma variedade de sabores e identificando a composição genética de qualquer coisa no mundo culinário. Ele tinha uma mochila especializada contendo baterias, equipamentos sensoriais e equipamentos de retransmissão de dados para dar suporte à expedição desse pequeno rapaz. Seria mais conveniente para ele começar a mapear onde certos ingredientes poderiam ser encontrados, do que fazer tudo manualmente. Eu sabia que havia alguns ingredientes que eu teria que organizar e mapear sozinho, mas Bosco seria um bom começo. Deixando seguir seu caminho alegremente, volto pelo portal para minha oficina.
E salto no tempo. Este mundo continuou sendo um lugar que me confundia e fascinava ao mesmo tempo. Não foi algo que percebi de início ao organizar as coisas, mas era um fato nada convencional que não podia ser ignorado. A maioria dos governos do mundo havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma estranha combinação da Associação de Heróis e do governo mundial. O governo mundial surgiu graças à ascensão de seres misteriosos. Eles derrubaram governos um por um até que algo inesperado aconteceu. O surgimento de heróis na China e no Japão. Em uma estranha reviravolta do destino, esses países foram capazes de produzir naturalmente heróis capazes de repelir os seres misteriosos. Refugiados de outros países conseguiram começar a produzir alguns heróis próprios e juntos conseguiram conter a maré. Desde então, heróis e ataques de monstros se tornaram parte da vida cotidiana, com o governo mundial lentamente reconstruindo o mundo em uma batalha difícil contra os monstros. Quando o mundo caiu no caos, muitos artefatos e pedaços da história foram perdidos. Esses artefatos variavam de pinturas como a Mona Lisa ao sarcófago do rei Tutankhamon. À primeira vista, alguns desses artefatos não revelavam nada de extraordinário, mas outros se revelavam um tanto estranhos. Emotivo de Anubis, raro, tocado por Deus. Esta antiga placa representando Anubis usou parte de seu poder restante para alterar as células monstruosas da região, criando os Anubitas, ou pessoas com cabeça de chacal. Embora seja um monstro menos comum, todos parecem adorar esta placa como um presente de seu deus. Descobri isso ao descobrir esses supostos Anubitas. Um dos meus satélites estava captando leituras estranhas de energia e descobri essa pequena tribo vivendo seu dia a dia no Egito. Honestamente, eles foram o primeiro monstro que conheci que não estava tentando me incomodar de alguma forma e foram bastante receptivos quando me abordei. Minha investigação sobre o estado atual deles me levou a conhecer o sumo sacerdote e, por fim, avistar a placa. A etiqueta, tocado por Deus no artefato, me levou a tomar a decisão executiva de deixá-lo em paz. Deus está mexendo com a estrutura de poder deste mundo? Eu estava sinceramente curioso para saber o que eles planejavam fazer em seguida. Era possível que esta fosse uma tentativa de Anubis de acumular poder. Às vezes, os deuses derivam sua existência de crenças ou de uma base de seguidores. Ou eu poderia estar apenas interpretando demais isso. Eu sabia que possivelmente existiam um ou dois deuses neste mundo, então deuses egípcios surgindo do nada realmente me confundiam. Isso explicaria a grande variedade de monstros que continuavam aparecendo. Havia um monstro parecido com uma górgona na série. Então seria possível que o monstro tivesse sido criado ao entrar em contato com um artefato grego como Égide ou algo similar? Possivelmente um templo abandonado de Atena? Mais um mistério a ser explorado. Foi esse ressurgimento de mistérios que motivou o envio de vários batedores Kitari e unidades Bosco. O objetivo deles? Vasculhar a Terra e descobrir seus segredos. Muitos deles foram enviados para a cidade Z para começar a mapear o esconderijo da Associação dos Monstros. Suas pesquisas sobre monstros seriam benéficas no futuro. Além disso, eu poderia recuperar um ou dois artefatos. Minha própria exploração já me rendeu alguns artefatos interessantes. Fragmento de Yggdrasil nível divino. Um fragmento da árvore do mundo da tradição nórdica. Ainda possui um resquício de poder. Pablo Escobar, lendário. Um urso preto taxidermizado que teve uma overdose de cocaína em 1981. A lenda diz que após consumir 34 quilos de cocaína, ele se tornou o predador máximo do continente por 8 minutos antes de sucumbir à overdose de drogas. Habilidades. Que porra é essa? Deixando de lado o fragmento da árvore do mundo por um momento, como em tudo que é sagrado esse pobre urso se tornou um artefato lendário. Isso significa que qualquer coisa com algum tipo de valor histórico tem potencial para ser um artefato? Sinceramente, fiquei um pouco nervoso para olhar esse artefato, mas aqueles malditos pontos de interrogação estavam me deixando curioso. Seria um artefato do tipo Golem? Seria um artefato do tipo produção? Um estudo aprofundado era necessário. O fragmento de Yggdrasil era bem diferente e muito mais fácil decidir o que fazer com ele. Sintetizar novas árvores sempre foi um pilar para muitas das minhas operações, então ter uma amostra de uma árvore do mundo foi como um presente que não parava de dar. Nova semente criada. Semente da árvore do mundo? Permite que uma árvore do mundo aleatória cresça a partir da semente. Se eu quisesse implementar com sucesso o projeto que tinha em mente, precisaria de uma pessoa muito especial para supervisioná-lo. E salto no tempo. Eu tinha pegado a Harley do mundo Kierpunkin para a próxima parte. Tomara que a Eve não tentasse arrancar minha cabeça antes de me ouvir. Espero que esta planície aberta sirva como um local decente para negociar com ela. O que diabos estamos fazendo aqui, Sr. T? Harley questionou quando paramos. Finalmente consegui dinheiro suficiente para invocar a Eve. Achei que você gostaria de estar aqui para isso, comento, tirando a gema companheira dela do meu bolso. Quebrando a gema em minha mão, uma figura com pele verde e cabelos ruivos esvoaçantes surgiu na nossa frente e abriu os olhos. Eve. Harley comemorou, pulando em cima dela e a envolvendo num abraço. Mais 20 de carinho da Arlequina por cumprir com sua parte do acordo. 64-100. As pupilas de Eve dilataram enquanto ela tentava escapar do estrangulamento de Harley por alguns segundos antes de se resignar ao sufocamento de Harley. Espero alguns minutos antes de tossir baixinho e interromper. Harley, embora seja divertido observar isso, você poderia me deixar falar um pouco com a senhorita Isley? Peço, fazendo com que Harley me mostrasse a língua. O que houve, Sr. T? Não consegue lidar com uma garota fazendo sexo oral? Ela perguntou travessa, apertando a cabeça de Eve ainda mais contra seus seios. Pelo contrário, mas acho que Eve precisa respirar em algum momento, comento distraidamente, fazendo Harley olhar para Eve, pensativo. Isso é justo. Ela afirma, relutantemente soltando Eve e fazendo-a inspirar profundamente.
Minhas desculpas, doutor. Embora eu esperasse que a Harley fosse entusiasmada ao cumprimentá-lo, não esperava tanto entusiasmo, digo para a femme fatale despenteada. Essa é uma prática padrão da Harley, mas levanta a questão. Quem é você e onde eu estou? Eve questionou enquanto se endireitava e me observava. Ah, que grosseria! Onde estão meus modos? Tavi Barney ao seu dispor, senhora Isley. Quanto a onde você está em uma dimensão diferente no momento. Ofereço alegremente, fazendo com que seus olhos se arregalem e ela olhe ao redor freneticamente. Levou um momento para ela se acalmar depois do pequeno pânico. Pude sentir as plantas sob meus pés se agitarem por um instante antes de se acalmarem um pouco. O que você quer? Ela perguntou, estreitando os olhos. Eu podia sentir as plantas sob mim crescendo rapidamente e esperando sob a terra. Quero contratá-lo. Digo entusiasmada, sorrindo para o botânico cansado. Falando sério, quero contratá-lo para alguns projetos em andamento nos quais estou trabalhando, afirmo, abandonando o tom jovial e pegando um tablet do meu inventário. Ao tocar em alguns botões, imagens, designs e projetos em andamento são projetados no ar para que Poison os veja. Esses projetos detalham minhas incursões em meus experimentos com árvores e 1 ou 2 projetos paralelos em torno de Zero Dawn. Observando suas sobrancelhas se erguerem em direção à linha do cabelo enquanto ela lê meus resultados e experimentos iniciais. O tempo passou por cerca de 15 minutos antes que seus olhos desviassem do tablet e me observassem por um instante. Pude sentir as plantas abaixo de mim relaxarem um pouco. Isso é diferente de tudo que já vi. Algum deles realmente funciona. Ela comentou com curiosidade brilhando nos olhos. Posso te mostrar o bosque de verdade, se quiser. Ofereço, fazendo-a concordar. Estalando os dedos, um portal azul se abriu atrás de mim. Eu os guiei até a floresta brilhante que eu havia criado no mundo Cyberpunk. A floresta aqui parece tão vibrante e viva, mas tóxica. Como se estivesse combatendo toneladas de poluição, afirmou Eve, recuando um pouco. Bem-vindos à cidade noturna, Califórnia. O ano é 2077. A maioria dos governos do mundo foi transformada em marionetes das megacorporações, removendo bloqueadores de poluição como a EPA e outras agências governamentais. Este mundo enfrentou 4 guerras corporativas distintas, todas elas envolvendo armas químicas e ogivas nucleares. Além disso, isso forçou mudanças climáticas globais que levam este mundo cada vez mais à beira da extinção. Explico, observando um peregrino entrar no bosque e começar a pastar. E essas são as máquinas e plantas capazes de reverter os danos? Perguntou Pamela, observando o Strider processar a terra. Sim. Este mundo está servindo atualmente como um laboratório para essas invenções e maravilhas, mas continua sendo um lar temporário. Eventualmente, o laboratório para o projeto será transferido para cá, afirmo, abrindo um novo projeto que obtive recentemente e projetando o holograma no ar. Instalação 00, a Arca, lendário. A Instalação 0, também conhecida como a Arca ou a Arca Menor, é uma instalação enigmática dos Forerunners a partir da qual todas as instalações Halo da galáxia podem ser ativadas simultaneamente. Além disso, funciona como um refúgio seguro contra o pulso estratégico da rede Halo, bem como uma instalação para construir e reparar qualquer parte da matriz Halo. Uma imagem da fortaleza foi projetada no centro da estrutura. Qual é o propósito desta estrutura? Eve questionou observando o diagrama. Originalmente, ele foi projetado para criar e consertar uma superarma projetada para destruir galáxias inteiras. No entanto, o design foi alterado para um propósito mais benigno, explico, fazendo arquear uma sobrancelha. Por que você precisa de uma arma dessas? Ela perguntou lentamente, revirando os olhos. Não. É por isso que está sendo alterado de um estado tão potencialmente desastroso. Quero enfatizar seu propósito secundário. Respondo, exibindo alguns dos subdiagramas para ela ler. Seus olhos se arregalaram cada vez mais enquanto ela continuava a ler a documentação antes de me olhar nos olhos. Teoricamente, você poderia semear o início da vida em qualquer lugar do universo se tivesse o material genético adequado registrado, ela declarou, com admiração transparecendo em seu tom de voz. De fato, quero recriar o conjunto para transformá-lo em uma espécie de campo de testes de P&D para todos os tipos de ambientes, plantas, animais e projetos. Para aprender e desenvolver, afirmo, arquivando as plantas. Seja franco, senhora Isley, sou um viajante dimensional. Meu objetivo é ver cada canto do tempo e do espaço em todo o universo. Gostaria de recrutá-la para minha divisão de P&D como botânica-chefe. Contratei a senhora Quinzel com a premissa de continuar seus estudos de psicologia e reuni-la com você. Minha oferta é a chance de observar, catalogar e experimentar qualquer flora que eu encontrar em minhas viagens. O que seria necessário para adquirir suas habilidades específicas? Proponho, observando sua reação. Eram muitos dados para sobrecarregá-la, mas eu estava falando sério sobre contratar seus serviços. Deixando de lado o fato de que ela era um aspecto literal da vida vegetal, ela tem um conjunto de habilidades espetaculares para complementar, sendo doutora em botânica. Um segundo par de olhos entendendo que estou tentando realizar faria maravilhas para o avanço de muitos dos meus projetos com árvores. O que seria exigido de mim? Perguntou ela astutamente, assumindo um tom profissional em um instante. Eu podia ver seus olhos brilhando de interesse e as possibilidades que se apresentavam, mas havia um quê de cautela em seu comportamento. Descoberta e a implementação de alguns projetos. Sinceramente, não me intrometo no que você faz no seu tempo livre. Ofereço financiamento se precisar ou compro materiais que possam substituir. Você tem a opção de explorar os mundos que eu visito ou pode tirar férias, se necessário. Nós nos hospedamos em uma fortaleza espacial em uma dimensão separada, então, se você se inscrever, terá seus próprios aposentos para qualquer tempo, só seu que precisar.
Respondi, observando-a lutar consigo mesma por um momento. Você faria a mesma oferta com o soro da verdade? Ela perguntou, tirando um pequeno frasco de algum lugar em seu vestido de folhas. Esse vestido tem bolsos? Pergunto, recebendo uma risadinha dela. Vamos lá, uma mulher precisa ter alguns segredos. Ela declarou, com um sorriso tímido no rosto enquanto aguardava minha resposta. Eu faria a mesma oferta. No entanto, não tenho certeza se funcionaria comigo. Poderíamos declarar isso sob um voto mágico, por acaso? Pergunto, fazendo-a piscar. Como isso funcionaria? Ela perguntou, fazendo-me estalar os dedos. Um diagrama dourado brilhante se desenrola em espiral sob nossos pés, cercando todas as partes. A loja dos jogadores tinha todo tipo de livros sobre misticismo. Qualquer um podia fazer isso, mas era preciso uma biblioteca inteira para dar suporte e criar os feitiços necessários. Feitiço místico. A zona da verdade? Um detector de mentiras mágico em seu estado mais básico. Ele brilha em verde quando a verdade é detectada e em vermelho quando é detectada. Esta variação não é magicamente vinculativa. Esta é uma zona da verdade. Um detector de mentiras básico. Todas as partes dentro do círculo podem afetar o diagrama. A essência é que vermelho significa mentira, verde significa verdade. Vá em frente e teste se quiser. Explico, sentindo as plantas se agitarem sob a terra. Tudo bem. Eu nunca saltei um banco, afirmou Harley, fazendo o diagrama piscar em vermelho. Uma vez eu fiz a lista do reitor. Ela tentou novamente. O diagrama se iluminou com um suave brilho verde. Sério? Pergunto a ela, fazendo-a mostrar a língua para mim. Justo. E então, você estava falando sério sobre sua oferta anterior? Eve questionou, interrompendo a conversa. Com certeza, afirmo sem pestanejar, enquanto o brilho verde sob meus pés permanece. E o soro da verdade? Ela continuou me observando atentamente. Acredito que minha regeneração processaria isso tão rápido que você não conseguiria usá-la direito, explico, fazendo o diagrama piscar em verde mais uma vez. Por que você se sente como a Terra? Eu consigo sentir o poder dentro de você. Ela perguntou, mudando completamente de tática. A Terra me concedeu uma fração do seu poder, permitindo que eu a defendesse de uma incursão demoníaca. Ela me permite controlar a Terra e a vida vegetal. Respondo, enquanto uma árvore cresce rapidamente ao meu lado. Ela permaneceu em silêncio enquanto o diagrama permanecia verde, olhando para a árvore que tinha acabado de brotar na clareira ao meu lado. Depois de um momento, senti as plantas abaixo de mim se retraírem e se acomodarem. Mais 30 reputação com era venenosa por fazer um acordo honesto com ela. 30 100. Muito bem, então. Parece que estou sob seus cuidados agora, Sr. Barney, disse ela com um sorriso no rosto. Por favor, é o Tavi. Nunca fui de cerimônias, respondo, estendendo a mão e apertando a dela. E salto no tempo. Depois de instalar Eve na fortaleza, retornei ao mundo de One Punch. Carregamentos de novos minerais e materiais ainda estavam sendo recuperados do espaço ao redor da Terra. Então comecei a canalizar uma parte deles de volta para a fortaleza para ajudar na construção das novas instalações. A enorme quantidade de materiais necessária para a arca garantiria que seria um projeto de longo prazo. Portanto, a melhor maneira de aproveitar isso seria adquirir o melhor conhecimento da tecnologia Forerunner. Ao vasculhar a loja do jogador, encontro uma série de pacotes de projetos contendo designs do universo Halo. O preço era um pouco mais alto quanto mais específico o pedido fosse. Por exemplo, um pacote de projetos geral seria substancialmente mais barato do que um pacote específico contendo tecnologia dos precursores do universo Halo. De qualquer forma, isso não me impediu de tirar algumas coisas interessantes dos pacotes. É construtor Forerunner, rastreador prometeico, colecionador precursor, soldado prometeico, guardião custódio, e cripto. A maioria deles aumentaria minha capacidade de colecionar e aprimoraria minha capacidade de voo espacial, mas outros, como os guardiões, que diabos eu faria com eles? O Krypton? Eu tenho uma TARDIS. Basicamente, consegui os designs de uma bola flutuante gigante. Claro que ela poderia saltar para o espaço sideral, mas será que ela poderia viajar no tempo? Sinceramente, muitos dos designs tecnológicos que recebo hoje em dia seriam melhor aproveitados como referência ao projetar tecnologias mais recentes para complementar meu arsenal. Os Prometheans provavelmente seriam integrados às minhas forças existentes. Infelizmente, talvez eu precise encontrar uma maneira de contornar o uso do Composer. Posso simplesmente criar uma inteligência artificial avançada e alimentá-la com o compositor? Talvez eu consiga contornar o requisito orgânico dessa forma. O verdadeiro valor que recebi da tecnologia Forerunner foi a tecnologia de luz sólida que eles possuíam. Materialização instantânea de tropas e armas? Isso seria o sonho de qualquer comandante. Embora as tropas Prometiam ainda estivessem longe de serem construídas, a tecnologia de luz sólida era muito mais simples de integrar. Frigideira Forerunner, raro, único. Uma frigideira criada usando tecnologia de luz dura. Adicionar um gerador de hard light ao meu nanocore foi moleza, e eu estava pegando o jeito de criar coisas básicas como essa. Você recebeu uma peça de tecnologia com um potencial tão vasto, e você usou isso para fazer isso. Pois é, elimina completamente a necessidade de limpeza posterior. E é antiaderente. Você viu o tempo de cozimento que eu ganhei naquela panqueca mais cedo? Você é um idiota às vezes, sabia disso? Ei, eu não sou idiota. Eu sou prático. Pense em quanto espaço vou economizar sem esses utensílios extras de cozinha. Você não tem um limite de inventário. Eu sempre poderia ter feito um coçador de costas. Você teria preferido assim? Além disso, pode ser útil. Lembra quando matei aquele cara com uma frigideira? Você transformou a cabeça dele em uma pasta. Viu? Agora tenho frigideiras disponíveis para quando essa situação voltar. Nós realmente deveríamos fazer o teste em você. Definitivamente há algo errado com você. Sim, conseguimos. O Harley me deu um atestado de saúde, lembra?
Como seu sistema, preciso de uma segunda, possivelmente uma terceira opinião. De preferência de alguém que não seja um ex-psicopata. Puta merda, Iris. Emoticon de língua para fora. Comac, o início de uma aventura Pokémon. Ponto de vista de Ash. Acordar tarde e ser o último da fila para pegar seu primeiro Pokémon definitivamente estragou seu dia. Justo quando ele já estava resignado em perder a chance de ganhar um Pokémon, o professor Carvalho apareceu com uma alternativa. Um Pikachu. Um Pikachu muito teimoso. Depois de ser atingido por um raio várias vezes, decidi me tornar um mestre Pokémon. Então, eu me vi arrastando aquele Pikachu montanha acima. Era um caminho público, então não foi surpresa quando encontrei outros treinadores, mas o treinador alto e ruivo era definitivamente estranho. Assim como eu, ele estava arrastando seus Pokémon teimosos montanha acima com uma coleira, mas seus Pokémon eram diferentes de todos os que eu já tinha visto antes. Era um humanoide de pele azul, cabelo roxo e um olho ferozmente penetrante, enquanto seu treinador o arrastava montanha acima. Surpreendentemente, o Pokémon gritava obscenidades para seu treinador, algumas das quais eu nunca tinha ouvido antes. Me solta, seu ruivo de merda. Como ousa fazer isso comigo? Um destruidor de galáxias. Vou enfiar um espinho na sua bunda e montar seu corpo de merda na proa do meu navio, seu macaco imundo. Como ousa interromper minha luta e me prender naquela prisão? O Pokémon se enfureceu quando o homem finalmente me alcançou. O homem examinou a mim e ao Pikachu antes de lançar um sorriso preguiçoso em minha direção. Pokémon, não é mesmo? Ele disse com uma risada. Sim, às vezes eles podem ser teimosos, respondi, examinando seu estranho Pokémon. Ah bem, não há nada que eu possa fazer no momento. Vamos, Boros, precisamos começar a treinar para derrotar o líder de ginásio da próxima cidade. Ele aponta para o Pokémon em dificuldades. Me morda, vadia, o Pokémon rosnou de volta. Ei, cuidado com a língua. Tem uma criança aqui. Mostre um pouco de decoro, seu pedante de merda. A ruiva ralhou antes de parar e se virar para mim. Desculpe. Aconselho você a ignorar o que pode ou não ter ouvido nos últimos minutos. Você pode se meter em sérios apuros se repetir, disse ele timidamente, coçando a nuca. Claro, respondo. Nós nos separamos logo depois disso. Eu definitivamente tinha algumas perguntas sobre o homem enigmático, mas tinha a sensação de que o veria novamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.